Olá! Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre nossas questões pessoais, nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa A Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Todas as ciências possuem a mesma origem, a verdade. O Espiritismo tem dentro de sua estrutura a contribuição científica? Por que razões as ciências são necessárias dentro das religiões? A ciência confere ao Espiritismo conteúdos de comprovação que o tornam confiável? Que tipo de ciência é a que a doutrina espírita admite? Cosme Massi fará reflexões oportunas sobre este tema na entrevista de logo mais. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. A importância da boa vontade é bastante difundida. É comum ouvir-se que alguém deseja fazer algo útil. A vontade é um precioso atributo do espírito imortal. No princípio do processo evolutivo, o ser é grandemente guiado pelos instintos. De modo gradual, sua razão se desenvolve e ele passa a agir com liberdade. É então que a vontade se manifesta como um poderoso impulsionador do progresso. Ela se relaciona com o sentimento, o querer, os anseios do próprio coração. Ocorre que a boa vontade não é um processo mágico que torna tudo imediatamente possível. Não basta querer para realizar. Quem realmente tem boa vontade, estuda e trabalha para adquirir condições de desempenhar bem a tarefa. A boa vontade é um fator imprescindível para o sucesso de um empreendimento. Se não houver uma vontade firme, um querer profundo, as dificuldades crescem de importância. À míngua de um ideal forte, o homem esmorece. Caso não se sinta valorizado, desiste. Se o resultado demora, acha que o esforço não compensa. Entretanto, se a vontade é mesmo boa, firme e valiosa, então muito se torna possível. Não apenas pelo desejo ardente, mas pela disposição de fazer o que for possível e necessário. Convém ter essa realidade em mente quando se proclama a própria boa vontade. Se o desejo é dignificar-se, abandonar um vício, as tentações do mundo nunca são fortes demais. Talvez caia algumas vezes, mas não desiste do propósito de vencer. Quem tem o real propósito de melhorar, gasta um tempo estudando a própria realidade íntima. Não teme admitir suas fraquezas como uma fase necessária para superá-las. Do mesmo modo, quem de fato deseja algo realizar de bom, não mede esforços. De forma racional, procura tornar-se competente na tarefa eleita. Aproxima-se de quem já a desempenha e o auxilia. Aceita de bom grado desempenhar papéis modestos, nos quais lentamente se habilita e aperfeiçoa. Não desiste enquanto não consegue seu intento. Como se vê, a boa vontade é preciosa como recurso de aprimoramento, mas ela não prescinde de esforço, trabalho e estudo. Ao contrário, quem realmente tem boa vontade aprende a fazer direito. A história da construção da ciência espírita é o tema da entrevista de hoje. Vamos assistir. Olá, que bom que você está conosco. E é muito bom também receber aqui mais uma vez Cosme Massi, mestre e doutor em, agora vou acertar, será? Em Filosofia da Ciência e Lógica. Muito bem.
pela Unicamp. Cosme, estudioso da obra kardeciana, né, e vai nos honrar hoje com um bate-papo em torno, né, de um aspecto, né, de toda a doutrina espírita, que é o aspecto científico. Nós temos muitas dúvidas a respeito disso, Cosme, mas gostaria que você falasse um pouco de como é que Allan Kardec chega, como é que ele fica sabendo que os espíritos estão se comunicando, em que época é isso, qual é o contexto que nós estamos vivendo, até que ele, por fim, defina o espiritismo como ciência. Muito boa, Márcio. Kardec toma contato em 1854, lá no século XIX, com os chamados fenômenos das mesas girantes. E onde que foi isso? Em Paris. Ele vivia em Paris, então ele tomou contato por alguns conhecidos, alguns amigos, falando sobre o movimento das mesas, que elas respondiam perguntas, que elas faziam vários tipos de movimento, levantavam, ficavam fazendo barulhos, etc. Então Kardec, pela primeira vez, quando ele vai assistir esse tipo de experiência... Isso acontecia direto lá? Direto, era comum isso percorrer os salões da França, de Paris. As pessoas ficavam em torno das mesas, talvez pela comodidade que era uma mesa, você senta em torno de uma mesa. E a mesa se mexendo? A mesa se mexendo, fazia barulho, ficava numa única perna, respondia questões. Um espetáculo mesmo. Era um espetáculo. E Cosme, só para contextualizar, né, eu que sou ignorante, Paris era importante nesse período? Na verdade, a cidade mais adequada para que o espiritismo surgisse, porque Paris era a capital cultural do mundo. Então veja a importância disso. Todos os grandes eventos culturais tinham Paris como referência. Então, para que o espiritismo pudesse alcançar a penetração que ele alcançou, foi fundamental que ele tenha surgido lá em Paris, na França, no século XIX. E tinha cabeças boas lá, além de Allan Kardec? Muita gente boa na filosofia, nas ciências, quer dizer, aquele ali era um ambiente propício à criação das grandes teorias científicas. Não é à toa que no século XIX, praticamente ali naquela região, surgiram as grandes teorias, as grandes doutrinas filosóficas modernas. E aí ele chegou. E quando Kardec toma contato e vai assistir a essas primeiras reuniões, ele teve uma percepção que foi fundamental. Não foi observar simplesmente o fenômeno físico no sentido de algum objeto se movimentar. Isso poderia ser explicado por algum efeito inusitado, alguma propriedade ainda desconhecida da matéria, alguma força eletromagnética ainda desconhecida, já que o eletromagnetismo estava ali para nascer. Não era como hoje, que a gente dispõe de tanta tecnologia. Mas o que Kardec percebeu era o fenômeno inteligente. Não era o movimento que interessava, mas a mensagem ditada pelos espíritos. Então ele vai utilizar um princípio que vai norteá-lo ao longo de todas as pesquisas. Ele vai dizer: todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então não era o efeito mecânico que importava, mas se havia uma mensagem, um conteúdo, esta mensagem, esse conteúdo, deveria vir de alguém inteligente. Então o que deveria ser o trabalho? Bom, será que é da inteligência dos médiuns, dos homens, ou de uma inteligência estranha aos homens que faziam a experiência? Então veja que ele percebeu exatamente onde ele deveria atacar. Estudar qual era a causa inteligente. Era o cérebro humano, a cabeça humana, ou era alguém desconhecido? Uma outra inteligência? Uma outra inteligência. Daí ele chega a uma inteligência desconhecida, que não era a inteligência dos médiuns ou dos homens, era a inteligência dos espíritos. Que depois ele vai descobrir que nada mais eram do que as almas dos homens após a morte do corpo. Você fala dos médiuns, então havia médiuns. Como é que eram esses médiuns na época? Era muito Porque eles comum. não tinham preparação prévia, né? Ele chegou, a coisa já acontecia? Já acontecia. Na verdade, eram os chamados médiuns intuitivos, naturais. As pessoas nem conheciam o que era isso. As pessoas sentavam em torno das mesas, tentando conversar com os espíritos. E acontecia de você ter pessoas que tinham esta faculdade e o fenômeno acontecia com naturalidade. Quando Kardec se debruça sobre esse fenômeno e percebe a importância da mensagem, da comunicação, do efeito inteligente, é que ele abre então o caminho para uma investigação muito mais profunda daqueles fenômenos. Vamos esquecer os movimentos, vamos concentrar no texto, na mensagem, naquilo de conteúdo que os espíritos estavam passando. Daí vai nascer a ciência espírita.
Então, e Cosme, o que é ciência? Como é que você define o que Então, seja uma veja, ciência? os estudiosos modernos vão caracterizar a ciência de várias maneiras. Nós temos a ideia moderna de uma ciência como um paradigma, de uma ciência como um programa de pesquisa. Nós temos a ideia de que a ciência ela tem que envolver ao mesmo tempo a razão, a análise racional, a capacidade que tem o homem de refletir com resultados de laboratório e de experiência. Diferentemente de uma doutrina pura e simplesmente especulativa, em que a pessoa inventa alguma coisa, na ciência você tem que usar a criatividade, mas sempre apoiado em resultados experimentais. Foi o que Kardec faz. Você não vai imaginando simplesmente como você faria numa doutrina filosófica pura ou simplesmente numa imaginação. Você vai fazendo essa conjunção entre o que o laboratório lhe permite concluir e o que a razão lhe permite concluir. Então essa conjugação entre razão e experiência é que deu origem à ciência já lá no século XVII, nos primórdios da ciência. O homem aprendeu a fazer experiência, a usar o laboratório da natureza com a razão para poder construir agora uma teoria diferente, onde razão e experiência caminham juntas. Isso daí nasceu a ciência espírita, como qualquer outra ciência, combinando razão com experiência. Quando a gente faz então um intervalo, eu tinha pergunta aqui, mas eu vi que nosso tempo apertou, né? A gente faz o intervalo. Eu queria saber, por exemplo, quem que é o criador da ciência, o pai da ciência, lá no século XVII. Quem que é? Você já quer antes do intervalo? Só o nome. Ah, não. Dificilmente você consegue um específico, mas Bacon, por exemplo, é considerado um pioneiro que vai dar a ideia do método científico. Londres, Francis né? Bacon, lá em Londres, na Inglaterra, é um dos que vai pensar exatamente esse método científico, começar a discutir. Claro, mas você tem vários autores importantes, tem um Galilei, que vai trabalhar fortemente esse método, mas já encontramos primórdios na Grécia Antiga. Na verdade, a história da ciência é uma história bem rica. Aristóteles já havia pensado um pouco da necessidade de você interagir com a natureza, mas claro, no século XVII é que as pessoas aprendem de fato a fazer isso de uma forma muito especial. Por isso é o século em que a ciência começa de fato a surgir. A forma. Então a gente faz intervalo e a pergunta no retorno do intervalo vai ser por que e quais são os parâmetros, né, que definem o Espiritismo como uma ciência. A gente já volta. Aguarde uns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, como tema a história da construção da ciência espírita. Confira. Estamos de volta. Estou conversando aqui com Cosme Massi, mestre doutor em filosofia da ciência e lógica. E o Cosme trouxe algumas afirmações de Kardec, parece que o Cosme está convencido disso também, de que o Espiritismo é uma ciência. Se é uma ciência, Cosme, por que não foi aceita na academia ainda como uma ciência? Muito boa, Márcio. Na verdade, a compreensão do Espiritismo como ciência, ela não foi feita no século XIX, só por Kardec. Kardec teve essa lucidez. Mas muitos estudiosos do século XIX, mesmo espíritas, não haviam entendido isso. Eles achavam que a ciência espírita ainda iria surgir. Na compreensão deles, o Espiritismo era apenas uma filosofia. Que eles não entenderam que Kardec estava fazendo uma ciência da alma ou do espírito, e não uma ciência do corpo ou da matéria. E Kardec já vai ter essa lucidez em O Livro dos Espíritos, na introdução. Ele chega a dizer o seguinte: o Espiritismo não é da alçada da ciência. Frase dele na introdução do Livro dos Espíritos, lá no item 7. Então ele já deixa claro que não é da alçada da ciência. Por quê? Porque as ciências do mundo, elas se preocupam exclusivamente em explicar os fenômenos materiais. Mesmo as chamadas ciências que tendam a trabalhar com o homem, que buscam trabalhar o homem, por exemplo, a psicologia, a sociologia, elas olham o homem como uma matéria pensante, simplesmente como um cérebro ou um corpo que tem pensamento como uma propriedade desse corpo. Kardec inaugurou pela primeira vez a ideia de que a alma não tem nenhuma relação com o cérebro, ela não é o cérebro. A alma é algo independente. O ser que pensa, que sente, que quer, que tem memória, é a alma. Então ele inaugura um estudo da ciência da alma e como fazer isso pelo mecanismo da mediunidade.
Claro que as ciências do mundo, por não acreditarem na alma, por não quererem o espírito como algo independente da matéria, para eles o espírito é uma propriedade da matéria, eles vão estudar outras coisas. Por isso que Kardec fala que o espiritismo e a ciência, num certo sentido, se completam. Porque a matéria, a ciência trata do mundo material, o espiritismo trata da alma, o espírito, como um elemento independente da matéria. Então a academia, enquanto ela estiver nessa postura de só estudar a matéria e suas propriedades, ela não vai tratar do espírito. E, portanto, ela não abre uma brecha para que o espiritismo entrasse como ciência na academia. Ele entra pelos espíritas. Há muitos professores universitários, espíritas, que estão desenvolvendo programas de pesquisa em que eles tentam fazer este vínculo entre os estudos da academia com o espiritismo. Principalmente aqueles estudiosos que tratam das ciências do homem. A psiquiatria, a psicologia, abre uma brecha para que você possa fazer estudos buscando uma relação entre espiritismo e as ciências do mundo. Mas quem é que diz no mundo hoje o que é e o que não é ciência? Então, você não tem isso, uma classificação bem feita. Os filósofos da ciência, ou epistemólogos, são os especialistas para a discussão do que seja ciência. Você é um deles. Sim, mas mesmo entre os especialistas não há acordo pleno do que seja ciência. E para você? Eu sigo a opinião do que os especialistas dizem. Não há acordo do que seja verdadeiramente uma ciência. Essa é uma questão importantíssima você ter colocado. Porque todo mundo pensa que isso é algo absolutamente uniforme, que todo mundo pensa do mesmo jeito entre os especialistas. Não. Há especialistas que defendem a ciência como um tipo particular de conhecimento. E há vários que escreveram, inclusive, métodos de como explicar o que seja essa ciência, criando a noção de paradigma, por exemplo, dizendo que uma ciência é um paradigma, criando a noção de um programa de pesquisa, dizendo que a ciência é um programa de pesquisa. Mas há especialistas, por exemplo, por incrível que pareça, há um grande especialista na área da filosofia da ciência que ele chega a produzir vários argumentos tentando provar que fazer ciência e fazer poesia é a mesma coisa. Paul Feyerabend, que escreveu um livro admirável na área da filosofia chamada Contra o Método, em que ele tenta mostrar que não existe nada de especial na ciência. Então veja como não há acordo. Os próprios especialistas não chegam a um acordo do que seja uma ciência. Então, para você, para a gente fechar nesses 2 minutos e meio, o espiritismo para você é uma ciência? Sim. Se nós usarmos esta corrente da filosofia da ciência, que defendem que a ciência é um paradigma, que ela é alguma coisa diferente, que ela é um programa de pesquisa, como Thomas Kuhn, como Irving Lakatos e vários outros, é claro que eu diria que o espiritismo se encaixa muito bem nessa noção moderna de ciência, nessa noção desses que defendem que a ciência tem alguma coisa especial. Claro que para esse que eu citei, para o Feyerabend, não há nada que caracterize uma ciência, mas aí já é uma outra corrente dentro da filosofia da ciência que é contra a ideia de um método científico. Já que você me deu tempo, 1 minuto e meio, alguém vai perguntar, tem dogma ou não tem dogma? Você afirmou, né, na conversa que o espiritismo não tem dogmas, né, numa entrevista anterior. Se tivesse, seria uma religião como as religiões tradicionais, e seria paradoxal a ciência. E reencarnação, por exemplo, não é um dogma? Como é que é isso? Claro que não. Quer dizer, qual é a distinção importante de você colocar? A palavra dogma, ela tem um sentido de alguma lei, de algum princípio, que você não pode questionar jamais, que você não pode investigá-lo. Ou você o aceita ou recusa. E se você for de determinada religião, você aceita esse dogma, mesmo que você não entenda. Então você não pode colocá-lo em discussão, em debate, para questioná-lo, para entendê-lo, para compreendê-lo e até para refutá-lo. Um dogma não é refutável. No caso do espiritismo, não. A reencarnação é uma lei natural, que você discute, que você busca entendê-la, compreendê-la, a sua dinâmica. Você pode até tentar argumentar contra ele, contra essa lei. Não há nada que proíba você produzir argumentos contra a lei da reencarnação. Como em qualquer ciência, você pode tentar fazer uma teoria alternativa, tentar negar aquela ciência propondo uma outra. Então, qualquer lei dentro do espiritismo tem esse status de uma lei científica. Ela tem o respaldo do laboratório e você pode sempre questionar. Se duvidar, apresenta um contra-argumento. Não há nenhum problema
quanto a isso dentro da ciência espírita. Muito bem, Cosme. Muito obrigado, mais uma vez, pelo seu entusiasmo, pela clareza, pela profundidade. Estava aqui conversando com um homem que é da academia e transita nos ambientes universitários, então fala com autoridade. Muito obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, fica a nossa gratidão. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. O que determina para que o espírito nasça no corpo de homem ou de mulher? Esta pergunta já foi objeto de resposta em oportunidade anterior. Contudo, queremos responder para Edilberto Siqueira, da cidade de Londrina, Paraná, que pergunta através do contato @vidaemfoco.com.br. Segundo os ensinos da doutrina espírita, nascer no corpo cuja fisiologia é masculina ou feminina está associado ao tipo de necessidade reencarnatória do espírito. No corpo, cujo arranjo fisiológico determina seja homem ou mulher, lhe dá o direcionamento de gênero a ser cumprido naquela oportunidade existencial. É fácil compreendermos que se o espírito deverá ter experiências no campo da maternidade, agasalhando em seu ventre outras vidas, precisará ter equipamento somático que permita tal experiência, sem o que nela não se cumprirá aquela meta traçada no mundo espiritual. Para o homem se dá o mesmo princípio, ou seja, terá um corpo somático que permitirá que suas experiências reencarnatórias aconteçam a partir do gênero corporal que a natureza o dotou. Se por um lado o espírito pode ter inúmeras reencarnações como homem, em certa oportunidade existencial, poderá ele querer experimentar as experiências e aprendizados que o corpo feminino poderá lhe proporcionar. Como viver as venturas da maternidade e suas implicações se o espírito somente reencarna em corpos masculinos? Do mesmo modo ocorre com o espírito cujas necessidades de aprendizado devem se realizar no corpo masculino, mudando suas experiências vividas nas existências anteriores. Ensina o Espiritismo que, para o espírito, tanto faz animar o corpo de homem ou de mulher, pois o que determina tal condição é o que deva cumprir-se nele através da proposta reencarnatória planejada. Reencarnar é um ato moral. Importa que, como homem ou mulher, desempenhemos o papel a que estamos destinados, honrando assim o planejamento existencial. Espiritualidade em gotas. Anjo de guarda. O que se deve entender como anjo de guarda ou anjo guardião? A questão 490 de O Livro dos Espíritos faz essa indagação. A resposta: um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. É importante considerar que quando mergulhamos no corpo, não o fazemos como um aventureiro para uma excursão sem o guiamento adequado. Para além daqueles que devem fazer a nossa tutela física, na posição de pai e de mãe, há no mundo espiritual o anjo de guarda, que se compromete em fazer a tutela do seu pupilo, ajudando-o do ponto de vista espiritual a guiá-lo no seu caminho evolutivo, ao longo de toda uma trajetória reencarnatória. O anjo de guarda ou anjo guardião, portanto, é um espírito que necessariamente é superior àquele que ele dirige, protege, ajuda, auxilia e, detendo evolução intelecto-moral superior, tem todas as condições para auxiliar o seu tutelado a fazer as melhores escolhas, a inspirá-lo, a poder encaminhá-lo para o bem, a procurar desviá-lo do mal. E isso se faz de uma forma sutil, de modo a não comprometer
o mérito dos passos, das escolhas do livre-arbítrio da pessoa que está encarnada, está corporificada. Assim, do mesmo jeito que a divindade nos oferece o pai e a mãe, o anjo guardião funciona como um mix de pai e de mãe. E quando algo exorbita da sua possibilidade de intervenção ou uma demanda exige a intervenção de outros espíritos, é ele, a exemplo de um pai ou de uma mãe, que agencia entidades outras para que numa determinada ocorrência não nos falte o amparo espiritual. O anjo guardião, portanto, ele perante o divino tem o compromisso de desenvolver essa missão, de nos dirigir, de nos inspirar, mas não de nos obrigar a fazer a caminhada, porque a caminhada é uma escolha que fazemos. Quando nós fechamos os ouvidos e os olhos espirituais para a captação da inspiração superior, quando nós selamos a nossa comunicação extrasensorial com esse espírito nobre, ele naturalmente respeita-nos e aguarda que possamos retomar o seu caminho positivo na direção do bem, retomando, portanto, a sua guarda. Funciona como um guarda-chuva, que nós nos colocamos sob sua egrégora, sob sua proteção, ou nós nos evadimos, abrindo mão dessa assistência generosa que se faz em nome do divino. O anjo de guarda, portanto, é aquele que devemos buscar pela oração nos momentos difíceis e devemos buscá-lo para agradecer nos momentos da celebração. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. O nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!